ao armazenamento e ao transporte dos alimentos que são preparados no serviço de alimentação, certo? Os alimentos preparados e mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Então, não se pode produzir alimentos no serviço e deixar eles expostos ao ambiente, tá certo? Devem sempre estar tampados ou embalados, tá bom? E devem estar identificados. E a identificação deve constar o que a gente já viu, no mínimo, o nome do produto, ou seja, a designação do produto, a data em que ele foi preparado e o prazo de validade. Outra informação que deveria ser, que é interessante, que também deve ser colocada, é o responsável pelo preparo, tá bom? Quanto ao armazenamento e ao transporte do alimento preparado, certo? Da distribuição até a entrega ao consumidor, esse transporte ele deve ocorrer em condições de tempo e de temperatura que não comprometam a qualidade higiênico-sanitária desse alimento, certo? A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas, tá? Ou seja, o alimento, se ele for um alimento que é necessário refrigeração, ele deve ser mantido aí na temperatura de refrigeração pelo tempo máximo necessário. Se ele for mantido aquecido, deve ser mantido acima de 60 graus por no máximo 6 horas. Tá certo? Quanto ao transporte, os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados e, para isso, devem ser adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas nesse transporte, tá certo? Os veículos devem ser dotados de cobertura para a proteção da carga, ou seja, não se pode transportar alimentos aí livre no ambiente, certo? E outra coisa, o transporte de alimentos deve ser exclusivo para esse fim. Não se pode transportar outras cargas que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado, tá bom? As áreas de exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório devem ser mantidas organizadas e em adequadas condições higiênico-sanitárias. Os equipamentos, os móveis e os utensílios disponíveis para o serviço do alimento, certo? Nessas áreas, deve ser compatível com a atividade, ou seja, em quantidade suficiente e em adequado estado de conservação, tá bom? Ainda sobre a exposição desse alimento ao consumo, né? Os manipuladores, eles devem adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados por meio de quê? Por meio de antisepsia das mãos e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis. Então, olha só, a gente vê luvas pela primeira vez aqui na resolução quando se trata de alimento pronto, tá? Na manipulação o tempo todo, o que é que ela fala? Sobre higienização das mãos. Certo? Os equipamentos necessários à exposição ou à distribuição dos alimentos preparados sob temperatura controlada, ou seja, a quente ou a frio, devem ser devidamente dimensionados e estar em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. E a temperatura desses equipamentos deve ser regularmente monitorada. Lembrando que quente, acima de 60 por até 6 horas, frio, abaixo de 5 graus, por até 24 horas, por até 12 horas na exposição, certo? E o equipamento de exposição do alimento preparado na área de consumação deve dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras áreas. Ou seja, que barreira é essa? Muitas vezes é aquele vidro, tá certo? Que impede aí que o consumidor possa falar, tá? E aí contaminar o alimento. Além disso, os alimentos devem estar sempre tampados, tá certo? Outra coisa que também não se pode esquecer é que os utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, devem ser descartáveis ou, quando feitos de material não descartável, eles devem ser devidamente higienizados. Higienizados, lembra? Lavagem, limpeza e sanitização ou desinfecção. E devem ser armazenados em local protegido, tá bom?
Ainda sobre a exposição, os ornamentos e as plantas que ficam localizados na área de consumação de alimentos ou no refeitório não devem constituir uma fonte de contaminação para o alimento preparado. Então, ou seja, eu tenho que ter todo cuidado com a higiene desses arranjos, desses vasos também, tá certo? Ter muito cuidado, porque eles também, inclusive, eles podem ser transmissores de vetores e de pragas, tá? Ainda sobre a exposição, né, as áreas de serviço, a área do serviço de alimentação onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro, cartão ou outros meios utilizados para o pagamento de despesas deve ser reservada. Não pode ficar ali junto, no seu mesmo local que você recebe o dinheiro, que você entrega o alimento, tá? E os funcionários responsáveis pela atividade de manipulação de dinheiro não devem manipular alimento, nem se for nem preparado, nem embalado, de forma nenhuma. Deve ser um colaborador exclusivo para manipulação de dinheiro. Não pode ser o mesmo que manipule alimentos. Está bem claro aqui, a gente sabe por quê, por conta da contaminação. Tá certo? Então, essas são as recomendações da RDC quanto à manipulação, preparo, transporte e exposição ao consumo.